Quando vi meu genro entregando aquele uniforme de empregada para minha filha no dia do casamento dela, com um sorriso no rosto dizendo: "Você vai precisar disso quando chegar em casa", vi o olhar triste dela e o desespero. Então, algo dentro de mim despertou. Naquele momento, tirei um envelope da minha bolsa e entreguei para ela. O que eu fiz naquela noite chocou a família inteira, mas eu sabia que era a única forma de proteger minha filha do destino que eu mesma quase tive. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa, tenho 58 anos e durante muito tempo fui apenas uma mulher comum, trabalhando como gerente administrativa de uma escola pública em São Paulo. Viúva há 6 anos, criei minha filha Júlia praticamente sozinha desde que ela tinha 19 anos. Meu marido faleceu num acidente de trabalho e de repente me vi tendo que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não foi fácil, nunca foi. Mas eu amava minha filha mais do que qualquer coisa neste mundo e faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-la. Júlia era uma menina brilhante. Estudou comunicação social, formou-se com honras, começou a trabalhar numa agência de publicidade pequena, mas promissora. Ela tinha sonhos, tinha luz nos olhos, tinha aquela energia que só os jovens têm. Eu a via e me orgulhava de tudo que ela havia conquistado. Cada vitória dela era minha também. Cada sorriso seu me fazia esquecer as noites em claro, os 2 empregos que tive que fazer durante anos, as contas que às vezes não fechavam no final do mês. Foi em janeiro de 2022 que ela conheceu Felipe. Lembro como se fosse ontem. Ela chegou em casa flutuando, com aquele brilho diferente no olhar. "Mãe, conheci alguém especial", ela me disse sentando na mesa da cozinha, onde sempre conversávamos sobre tudo. Meu coração deu um aperto. Não sei explicar, mas algo em mim já sentia que aquilo não ia acabar bem. Talvez intuição de mãe, talvez experiência de vida. Mas eu sorri, abracei minha filha e fingi estar feliz. Felipe vinha de uma família tradicional do Morumbi. O pai era dono de uma rede de supermercados. A mãe, Dona Marta Silveira, era daquelas mulheres que mediam o valor das pessoas pelo tamanho do carro e pelo bairro onde moravam. Eu soube disso desde o primeiro encontro que tivemos. Foi num restaurante chique em Moema, escolha dela, claro. Ela chegou meia hora atrasada, sem nem pedir desculpas de verdade. "Ah, desculpa, Helena, é que o trânsito estava impossível", ela disse, mas seus olhos nem me olharam direito. Foi a primeira e última vez que ela me chamou pelo nome. Depois disso, eu era apenas a mãe da Júlia, como se eu não tivesse identidade própria. Como se meus 58 anos de vida, minhas conquistas, meu trabalho, nada disso importasse. Eu era só um apêndice da minha filha, e isso doía mais do que eu gostaria de admitir. Felipe era educado comigo, sempre correto, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Mas Júlia estava apaixonada, completamente cega por aquele amor novo. "Mãe, ele é diferente", ela me dizia. "Ele me respeita, me valoriza." E eu queria acreditar. Deus sabe o quanto eu queria acreditar que minha filha seria feliz. Mas os sinais estavam lá, desde o começo. Pequenas coisas que ela não via ou não queria ver. Certa vez, uns 4 meses depois que começaram a namorar, Júlia chegou em casa mais quieta que o normal. Sentou no sofá, abraçou uma almofada e ficou olhando para o nada. "Aconteceu alguma coisa?", perguntei, sentando ao lado dela. Ela demorou para responder. "Dona Marta disse que eu preciso aprender a me vestir melhor, que a família deles tem um certo padrão." Senti meu sangue ferver. "E o Felipe? O que ele disse?" Júlia olhou para mim com olhos magoados. Ele riu. Disse que a mãe dele estava só querendo ajudar. Foi naquela noite que eu comecei a fazer planos. Planos que ninguém poderia imaginar. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando o teto do meu quarto, pensando em todas as mulheres que eu conhecia que haviam se perdido em casamentos ruins.
pensando na minha prima Sônia, que ficou 15 anos num casamento abusivo porque não tinha para onde ir. Pensando na vizinha do andar de baixo, que apanhava do marido, mas voltava sempre porque dependia dele financeiramente. Pensando em como minha filha poderia acabar assim se eu não fizesse nada. Na manhã seguinte, liguei para um advogado que um colega de trabalho havia me recomendado. Marquei uma reunião discreta. Quero comprar uma casa, eu disse quando entrei no escritório dele, uma semana depois. Para minha filha, só no nome dela. O Dr. Rodrigues, um senhor de uns 65 anos, com olhos cansados, mas gentis, me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza disso? É uma decisão importante e vai requerer muito dinheiro. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Durante os meses seguintes, minha vida virou uma corrida contra o tempo. Júlia e Felipe haviam marcado o casamento para outubro daquele mesmo ano. Eu tinha 8 meses para conseguir dinheiro suficiente para a entrada de uma casa. Não era uma tarefa fácil. Meu salário como gerente administrativa era razoável, mas não era muito. Eu tinha algumas economias, mas não o suficiente. Precisava de mais, muito mais. Comecei vendendo coisas. Primeiro, as joias que meu marido havia me dado ao longo dos anos. Uma aliança de ouro com pequenos diamantes, brincos de pérola, um colar que ele me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Cada peça que eu vendia era como arrancar um pedaço do meu coração. Aquelas joias eram memórias, eram amor materializado, mas o amor que eu sentia pela minha filha era maior que qualquer memória. Depois, vendi meu carro. Era um Corsa 2010, velho, mas confiável. Um rapaz jovem o comprou para dar de presente para a noiva. Ela vai adorar, ele me disse com os olhos brilhando. Pode ter certeza que vai durar muitos anos, respondi, entregando as chaves com um aperto no peito. A partir daquele dia, passei a usar transporte público. Ônibus, metrô, caminhadas longas sob o sol quente. Aos 58 anos, não era fácil. Minhas pernas doíam, minha coluna reclamava, mas eu continuava. Toda vez que a dor era grande demais, eu pensava em Júlia, no uniforme que Dona Marta provavelmente já estava planejando dar a ela, e continuava caminhando. Consegui um trabalho extra aos sábados, dando aulas de informática para idosos num centro comunitário. Não pagava muito, mas cada centavo contava. Júlia percebia que eu estava mais cansada, mais magra. Mãe, você está bem? Está trabalhando demais, ela me dizia com preocupação nos olhos. Estou bem, meu amor. Só um pouco atarefada, eu mentia, sorrindo. Não podia contar a verdade. Ainda não. Precisava que fosse uma surpresa. Precisava que ela tivesse algo real, algo concreto, algo que ninguém pudesse tirar dela. Os meses passaram rápido demais. Enquanto eu juntava dinheiro, Júlia se preparava para o casamento. Mas as coisas estavam mudando nela. Eu via. Ela estava mais quieta, mais retraída. Parou de usar aqueles vestidos coloridos que tanto amava. Agora só usava preto, cinza, bege. Felipe diz que cores vibrantes chamam muita atenção, ela me explicou um dia. Ele prefere algo mais discreto. Eu mordi a língua para não dizer o que pensava. 5 meses antes do casamento, consegui finalmente juntar dinheiro suficiente para a entrada. Foram meses de privações, de trabalhar dobrado, de não comprar nada para mim, de economizar em cada coisa possível. Mas eu tinha conseguido. Procurei um corretor de imóveis recomendado pelo Dr. Rodrigues. Preciso de algo simples, mas digno, eu disse. Um lugar onde minha filha possa recomeçar se precisar. Visitamos 11 casas. Algumas eram pequenas demais, outras em bairros que eu não gostava, outras precisavam de muitos reparos. Mas a 12ª era perfeita. Ficava no Butantã, numa rua tranquila, arborizada. Era uma casa térrea de 3 quartos, com um pequeno jardim na frente e uma área de serviço nos fundos. Tinha um limoeiro no jardim e uma floreira com hortênsias azuis. É essa, eu disse assim que entrei. O corretor me olhou surpreso. Mas a senhora nem viu tudo ainda. Não preciso. É essa.
A casa precisava de alguns reparos, mas nada grave. Paredes com pintura descascada, torneiras que pingavam, janelas que precisavam de ajustes. Mas tinha bons ossos, como minha mãe costumava dizer. Tinha potencial. Mais importante, tinha paz. Eu conseguia imaginar Júlia ali, tomando café da manhã no jardim, ouvindo os pássaros, respirando sem o peso de um casamento sufocante. O processo legal foi complicado. O Dr. Rodrigues foi meticuloso em cada detalhe. Helena, preciso que a senhora entenda bem o que estamos fazendo aqui, ele me disse, sua voz séria. Estamos redigindo a escritura apenas no nome da sua filha, com uma cláusula especial que impede o marido de ter qualquer direito sobre a propriedade, mesmo sendo casados. Isso não é comum. Pode causar problemas. É exatamente o que eu quero, respondi sem hesitar. Assinei todos os papéis, paguei todas as taxas, cada centavo que havia economizado foi investido naquela casa. Quando recebi a escritura final, com o nome da Júlia como única proprietária, chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de esperança. Aquele pedaço de papel era mais que um documento legal. Era uma promessa. A promessa de que minha filha teria uma saída, uma escolha, uma chance de liberdade. Enquanto isso, os preparativos do casamento avançavam. Dona Marta havia assumido o controle de tudo. Escolheu o salão, o buffet, as flores, até o vestido da noiva ela quis opinar. Júlia, querida, esse vestido é muito simples, ela disse quando fomos à loja escolher. Você precisa de algo mais imponente, algo que mostre que você faz parte da nossa família agora. Vi minha filha engolir as lágrimas e acenar concordando. Ela estava se perdendo e eu sabia disso. Um mês antes do casamento, Júlia me deu uma notícia que me gelou até os ossos. Mãe, o Felipe quer que eu peça demissão do trabalho depois que a gente se casar. Ela me contou numa tarde de sábado. Estávamos tomando café na sala e ela mexia na xícara sem beber. Ele diz que a esposa dele não precisa trabalhar, que ele ganha o suficiente para os dois. Senti vontade de gritar, mas me controlei. E você? O que você quer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei mais o que eu quero, mãe. Foi nesse momento que percebi o quão grave a situação era. Minha filha havia perdido a capacidade de saber o que ela mesma queria. Felipe e Dona Marta haviam conseguido fazer com que ela duvidasse de si mesma, de suas escolhas, de sua própria voz. E aquilo me encheu de uma fúria que eu não sabia que tinha dentro de mim. Mas fúria sem planejamento não serve de nada. Eu precisava ser esperta. Precisava esperar o momento certo. A semana do casamento chegou rápido demais. Júlia estava nervosa, ansiosa, chorava por qualquer coisa. É normal, meu amor, eu dizia abraçando-a. Todo mundo fica nervoso antes do casamento. Mas eu sabia que não era só nervosismo. Era medo. Medo de estar cometendo um erro. Medo de não poder voltar atrás. Medo de decepcionar todo mundo. E eu, como mãe, sentia uma dor no peito que não passava. Na véspera do casamento, não consegui dormir. Levantei às 3 da manhã, fui para a cozinha e fiz chá. Peguei a escritura da casa que estava guardada na minha bolsa e li cada linha novamente, embora já soubesse tudo de cor. Por favor, que eu esteja fazendo a coisa certa, sussurrei na escuridão. Por favor, que ela entenda um dia por que fiz isso. Lá fora, São Paulo dormia, mas eu estava acordada, preparando-me para a batalha que viria. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Típico sábado de outubro em São Paulo, com aquele calor úmido que gruda na pele. O salão escolhido pela família Silveira era pomposo, exagerado, cheio de detalhes dourados e lustres de cristal. Tudo pago por eles, claro. E eles faziam questão que todos os convidados soubessem disso. Não poupamos despesas para o casamento do nosso filho. Dona Marta repetia para qualquer um que quisesse ouvir. A cerimônia foi bonita, não posso negar. Júlia estava linda no vestido de renda escolhido por Dona Marta. Quando ela entrou no salão ao som da marcha nupcial, segurando meu braço, senti meu coração apertar. Você tem certeza disso? Sussurrei para ela.
Ela me olhou com olhos brilhantes de lágrimas. Eu amo ele, mãe. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas amor sozinho não basta. Eu já havia aprendido isso na vida. Depois da cerimônia, veio a recepção. Música alta, comida farta, bebida fluindo livremente. Os amigos da família Silveira estavam todos lá, com suas roupas caras e suas conversas vazias. Eu me sentia deslocada no meio daquelas pessoas. Várias vezes ouvi comentários maldosos. Olha a mãe da noiva, coitada. Deve ter sido difícil criar a menina sozinha. Pelo menos agora ela vai ter uma família de verdade para cuidar dela. Eu engoli cada insulto, cada olhar de piedade, porque sabia que minha vingança viria. E então chegou a hora dos presentes. Dona Marta se levantou da mesa principal, segurando uma caixa embrulhada em papel rosa com um laço branco. Ela caminhou até onde Júlia estava sentada, com aquele sorriso que eu já havia aprendido a odiar. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Aquele sorriso que escondia veneno. Minha querida nora, ela disse em voz alta para que todos pudessem ouvir. Quero lhe dar algo muito especial. Algo prático. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em Dona Marta, enquanto ela abria a caixa lentamente, saboreando cada segundo. De dentro da caixa, ela tirou um uniforme de empregada doméstica. Era cinza com detalhes brancos, completo com avental e touca. O nome Júlia estava bordado no bolso da frente. Eu senti meu sangue ferver. Assim você ficará apresentável quando estiver cuidando da casa, continuou Dona Marta com aquele sorriso venenoso. Uma boa esposa sabe seu lugar. O silêncio no salão era ensurdecedor. Algumas pessoas riram baixinho, discretamente. Outras olharam para baixo, constrangidas, mas ninguém disse nada, ninguém defendeu minha filha. E então Felipe se levantou, pegou o uniforme das mãos da mãe e, com um sorriso que me fez querer gritar, disse: Perfeito, mãe. Ela vai precisar disso quando voltarmos para casa. Vi o rosto da minha filha desmoronar. Vi as lágrimas começarem a cair, mesmo ela tentando segurar. Vi suas mãos tremerem quando ela pegou aquele uniforme, tentando sorrir, tentando não causar uma cena, tentando ser a nora perfeita que todos esperavam. E foi naquele momento, naquele exato momento, que algo dentro de mim explodiu. Levantei-me da minha cadeira. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme e clara. Que presente interessante, Dona Marta, eu disse, caminhando em direção à mesa principal. Todos os olhos se voltaram para mim. Agora permita-me dar o meu presente para minha filha. Abri minha bolsa e tirei um envelope de veludo azul. Senti todos os olhares sobre mim. O silêncio era absoluto. Abra, meu amor, eu disse para Júlia, colocando o envelope nas mãos dela. Ela me olhou com confusão, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para abrir. Quando finalmente conseguiu, tirou de dentro 2 documentos cuidadosamente dobrados. Ela os desdobrou e começou a ler. Vi seus olhos percorrerem as linhas, uma vez, 2 vezes, tentando processar o que estava vendo. Mãe, o que é isso? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Leia em voz alta, meu amor, eu disse. Minha voz estava mais calma do que eu me sentia por dentro. Júlia engoliu em seco, limpou as lágrimas e começou a ler, com voz trêmula. Escritura. Casa localizada na Rua Professor João de Oliveira Santos, número 847, bairro Butantã. Proprietária, Júlia Helena Costa. O silêncio que seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Dona Marta havia perdido toda a compostura. Seu rosto, sempre tão cuidadosamente maquiado, ficou pálido e depois vermelho. Muito vermelho. O que isso significa? Felipe perguntou, levantando-se. Ele não sorria mais. Significa, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, que minha filha tem seu próprio teto, sua própria casa, no nome dela, somente no nome dela. Júlia continuou lendo o segundo documento. Procuração especial, ela leu em voz baixa.
que estabelece que esta propriedade é de titularidade exclusiva de Júlia Helena Costa, não podendo ser reivindicada por terceiros, incluindo cônjuge, em caso de separação ou divórcio. Sua voz falhou no final. Ela olhou para mim com olhos arregalados. Mãe, escute, meu amor, eu disse, me aproximando dela e pegando suas mãos. Eu não sou uma mulher rica. Nunca fui. Trabalhei a vida inteira, desde os 16 anos. Cada centavo que ganhei foi com meu próprio suor, mas há coisas que o dinheiro não pode comprar. Dignidade, respeito, a certeza de que você nunca dependerá completamente de ninguém. A casa que comprei não é uma mansão. É uma casa simples, de 3 quartos, com um jardim e um limoeiro. Mas é sua, completamente sua. Felipe estava vermelho de raiva. Não entendo, ele disse, sua voz mudando completamente. Ele não era mais o genro educado e charmoso. Era um homem que acabara de perceber que algo não estava saindo como planejado. Por que ela faria isso? Ela não confia em mim? Eu me aproximei dele devagar. Olhei para ele da forma como só uma mãe olha para o homem que está prestes a machucar sua filha. Não se trata de confiança, Felipe, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Se trata de garantir que minha filha nunca precise usar esse uniforme que sua mãe deu a ela. Se trata de garantir que se um dia ela decidir que não quer mais estar em um lugar onde se sente humilhada, ela terá para onde ir. Se trata de dar a ela o que toda mulher deveria ter: opções. Dona Marta finalmente encontrou sua voz. Isso é um insulto, ela gritou, sua voz aguda ecoando pelo salão. Um insulto à nossa família. Você está insinuando que meu filho não vai cuidar bem da esposa dele? Não estou insinuando nada, respondi calmamente. Estou apenas garantindo que minha filha tenha uma escolha. Sempre. Os convidados começaram a murmurar entre si. Alguns pareciam chocados, outros pareciam admirados. A tia do Felipe, uma senhora de uns 70 anos que havia ficado calada a noite toda, de repente começou a aplaudir. Devagar no início, depois mais forte. Brava, ela disse em voz alta. Brava. Eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim há 50 anos atrás. Outros convidados começaram a aplaudir também. Não todos, mas alguns. E isso foi suficiente para quebrar o feitiço. Júlia se levantou e me abraçou tão forte que pensei que meus ossos fossem quebrar. Obrigada, mãe, ela chorou no meu ouvido. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu a segurei com toda a força que tinha. Não precisa me agradecer por nada, meu amor. Uma mãe sempre protege seus filhos. O resto da festa foi um desastre. Alguns convidados começaram a ir embora mais cedo. Outros ficaram, mas com expressões desconfortáveis, sem saber para onde olhar. A banda tentou continuar tocando, mas o clima festivo havia acabado completamente. Felipe se afastou para um canto com a mãe, conversando agressivamente. Eu podia vê-los gesticulando, podia sentir a raiva emanando deles. O pai do Felipe, Sr. Eduardo, que havia ficado calado durante todo o episódio, aproximou-se de mim enquanto eu observava minha filha conversando com algumas amigas. Helena, ele disse suavemente. Eu me virei para ele, preparada para ser repreendida. Mas ao invés disso, ele me surpreendeu. O que a senhora fez ali? Minha mulher me mataria se soubesse que estou dizendo isso, mas eu gostaria de ter tido a coragem de fazer algo assim pela minha filha mais velha. Olhei para ele com surpresa. A Beatriz, ele continuou, seus olhos tristes. Minha filha do primeiro casamento. Ela se casou com um homem que a maltratava. Quando ela finalmente conseguiu sair, não tinha nada. Absolutamente nada. Teve que voltar a morar conosco com 3 filhos pequenos. Se eu tivesse dado a ela algo que fosse só dela, algo que o marido não pudesse tocar, talvez... Sua voz falhou. Talvez ela não tivesse sofrido tanto. Senti minha garganta apertar. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, eu disse gentilmente. Para seus netos, talvez. Para futuras gerações. Ele assentiu, limpando discretamente os olhos.
A senhora é uma mulher muito sábia, Helena. Muito sábia mesmo. Ele apertou minha mão e se afastou, voltando para sua mesa onde Dona Marta o olhava com desconfiança. A festa terminou bem antes da meia-noite. Os noivos deveriam partir para a lua de mel naquela mesma noite, um resort em Cancún. Tudo pago pela família Silveira, claro. Ajudei Júlia a trocar o vestido de noiva pela roupa de viagem. Ela estava em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mãe, ela disse enquanto eu fechava o zíper do vestido simples que ela vestiria para viajar. Como você conseguiu? Como conseguiu comprar uma casa? Contei a ela tudo, sobre as joias vendidas, o carro, os trabalhos extras, as caminhadas longas, as economias de anos. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela enquanto eu falava. Você fez tudo isso por mim, ela sussurrou. Eu faria 1000 vezes mais, respondi. Você é minha filha. Não há nada que eu não faria para te proteger. Mas e se o Felipe ficar muito bravo? Ela perguntou, o medo evidente em sua voz. E se ele não quiser mais ficar comigo? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Meu amor, se um homem te deixa porque você tem algo que é seu, então ele nunca te amou de verdade. Ele só queria te controlar. E isso não é amor. Isso é possessividade. Ela assentiu lentamente, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. Quando descemos, Felipe já estava esperando perto do carro. Um BMW preto reluzente, presente do pai. Dona Marta veio se despedir, já recomposta, impecavelmente maquiada, impecavelmente furiosa. Júlia, querida, ela disse com uma voz doce que não enganava ninguém. Aproveite sua lua de mel. Quando voltarem, precisamos ter uma conversa séria sobre arranjos. Já temos arranjos, Dona Marta, Júlia respondeu, sua voz mais firme do que eu esperava. Eu tenho uma casa. Uma casa que sua mãe comprou para controlar você, Dona Marta retrucou, seus olhos frios como gelo. Uma casa que minha mãe comprou para me proteger, Júlia corrigiu. Há uma diferença. Vi orgulho brilhar nos olhos da minha filha naquele momento. Ela estava começando a entender, começando a ver o que eu havia visto desde o início. Dona Marta se virou para mim, seu rosto contorcido em raiva mal disfarçada. Você é muito inteligente, Helena, muito inteligente mesmo, mas isso não vai terminar aqui. Nunca foi minha intenção que terminasse aqui, respondi calmamente. Minha única intenção era proteger minha filha. Protegê-la de nós, como se fôssemos seus inimigos. Protegê-la da vulnerabilidade, da dependência total, de se perder completamente em um casamento. Há uma diferença. Nos encaramos por um longo momento. 2 mulheres, 2 mães, mas com visões completamente opostas de mundo. Para ela, uma mulher deveria se anular pelo marido. Para mim, uma mulher deveria sempre manter sua individualidade, sua independência, sua dignidade. Nunca iríamos concordar, e eu estava em paz com isso. Felipe buzinou impaciente. Júlia me abraçou uma última vez. Eu te amo, mãe. Obrigada. Eu também te amo, meu amor. Me liga quando chegar. Observei o BMW preto se afastar, as latas amarradas no para-choque fazendo barulho na rua. Dentro do carro, pude ver Felipe dizendo algo para Júlia. Ela olhava pela janela, pensativa. Fiquei na porta do salão até as luzes do carro desaparecerem completamente. Você fez a coisa certa, disse uma voz atrás de mim. Era a tia do Felipe, a senhora que havia aplaudido. Sinto que sim, respondi. Sei que sim. Eu me chamo Clarice. Fui casada por 45 anos com um homem que me amava, mas que morreu e me deixou sem nada. Tudo estava no nome dele. Tudo. Demorei 2 anos para conseguir minha parte da herança, lutando contra os filhos dele de outro casamento. Se ele tivesse feito o que você fez, me dado algo que fosse só meu, eu não teria passado por isso. Conversei com Clarice por alguns minutos. Ela me deu seu número de telefone. Se sua filha precisar de alguém para conversar, alguém que entende a família Silveira por dentro, me ligue, ela disse. Eu conheço eles há 30 anos. Sei exatamente como eles são. Guardei o número com cuidado. Tinha a sensação de que iria precisar dele em breve.
Voltei para casa sozinha, de táxi. Meu apartamento estava silencioso, vazio. As paredes cobertas de fotos da Júlia me olhavam. Júlia bebê, Júlia criança, Júlia adolescente, Júlia se formando na faculdade. E agora, Júlia casada. Sentei no sofá com uma xícara de chá e fiquei olhando para o telefone, esperando. Esperando pelo telefonema que eu sabia que viria. Não demorou muito. Às 2 da manhã, meu telefone tocou. Mãe! A voz da Júlia estava embargada. Chegamos no hotel. Como foi o voo? Silêncio do outro lado. Júlia? Felipe não falou comigo desde que saí do salão, nem uma palavra. No avião, ele colocou fones de ouvido e fingiu dormir. No táxi do aeroporto para o hotel, ele olhou pela janela o tempo todo. E agora ele está tomando banho e eu estou aqui sozinha e não sei o que fazer. Meu coração se partiu. Ele está te punindo com o silêncio, eu disse, tentando fazer você se sentir culpada por aceitar meu presente. Está funcionando, ela admitiu entre soluços. Eu me sinto péssima, mãe. É minha lua de mel e eu estou aqui chorando sozinha no quarto. Escute, meu amor. Um homem que te pune com silêncio, que te faz sentir culpada por se proteger, esse homem não te ama. Ele quer te controlar. São coisas muito diferentes. Mas a gente acabou de casar, ela chorou. Eu sei. E talvez amanhã ele acorde e esteja melhor. Talvez ele precise de tempo para processar. Mas, Júlia, se ele continuar assim a semana toda, se ele transformar sua lua de mel em um castigo, então você saberá exatamente quem ele é. E você saberá que fez a escolha certa em aceitar minha proteção. Conversamos por mais alguns minutos até ela ter que desligar porque Felipe havia saído do banho. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto, incapaz de dormir. Minha filha estava sofrendo e não havia nada que eu pudesse fazer além de estar disponível quando ela precisasse. Era a parte mais difícil de ser mãe. Saber quando segurar e quando soltar. Os dias seguintes foram uma tortura. Júlia me ligava todos os dias, mas as ligações eram curtas, controladas. Eu podia sentir que Felipe estava por perto, monitorando. Está tudo bem, mãe, ela dizia com uma voz que deixava claro que nada estava bem. Como está o tempo aí? Está bom, muito sol. E vocês estão aproveitando? Sim, mãe, está tudo ótimo. Mas eu sabia que não estava. No 5º dia da lua de mel, ela finalmente conseguiu falar comigo com mais liberdade. Felipe havia saído para jogar golfe. Mãe, preciso te contar. Sua voz estava carregada de lágrimas seguradas. Na primeira noite, depois que desliguei com você, Felipe saiu do banho e começou uma discussão terrível. Disse que o presente que você me deu foi uma manipulação, que você estava me colocando contra ele, contra a família dele. Apertei o telefone com força. E o que você disse? Disse que não era verdade, que você só estava me protegendo. E então, ele me disse que se eu não vendesse a casa e colocasse o dinheiro numa conta conjunta, significava que eu não confiava nele. E se eu não confiava, por que tínhamos nos casado? Senti raiva queimar dentro de mim. Júlia, não acabou, mãe. Ele disse que a família dele tem advogados, que eles podem contestar a escritura, que nenhum juiz aceitaria que uma casa comprada durante um noivado não seja considerada bem comum. Isso não é verdade, eu disse firmemente. O Dr. Rodrigues foi muito claro. A casa está no seu nome, foi comprada antes do casamento, com dinheiro que era meu. Nenhum juiz pode tirar isso de você. Mas e se Felipe estiver certo? E se eles conseguirem? Não vão conseguir. Mas, Júlia, você precisa entender uma coisa. O fato dele estar tentando te fazer vender a casa, te fazer ter medo, te fazer duvidar dos seus direitos, isso te diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvi-la respirando, tentando se controlar. Mãe, estou com medo, ela finalmente admitiu. Medo de que você tinha razão. Medo de que eu cometi um erro enorme. Medo de que seja tarde demais para voltar atrás. Nunca é tarde demais, eu disse firmemente. Nunca.
Você tem 25 anos, Júlia. Tem uma casa, tem um emprego, tem uma vida inteira pela frente. Se você decidir que esse casamento foi um erro, você pode sair. Você pode recomeçar. Mas o que as pessoas vão dizer? A família dele, os amigos, todo mundo que estava no casamento? As pessoas sempre vão falar, meu amor. Sempre. Mas no final, você terá que viver com suas escolhas, não elas. E é melhor ouvir críticas por 5 anos do que viver infeliz por 50. Ouvi Felipe chegando ao fundo. Tenho que desligar, mãe, Júlia sussurrou. Te amo. Também te amo. Fico aqui sempre que precisar. Quando eles voltaram da lua de mel, uma semana depois, fui buscá-los no aeroporto junto com Dona Marta e Senhor Eduardo. O clima era gelado. Dona Marta não dirigiu uma única palavra a mim. Agia como se eu fosse invisível. Senhor Eduardo, por outro lado, me cumprimentou calorosamente. Como está, Helena? Preocupada, admiti. Eu sei, eu também. Quando Júlia e Felipe saíram da área de desembarque, vi imediatamente que algo estava errado. Eles caminhavam separados. Júlia tinha olheiras profundas. Parecia ter perdido peso. Felipe parecia irritado, tenso. Júlia correu para mim e me abraçou forte. Mãe, ela sussurrou, precisamos conversar. Vamos almoçar amanhã, sussurrei de volta. Só nós duas. Dona Marta se aproximou. Crianças, venham jantar em casa hoje à noite. Precisamos conversar sobre seus planos, sobre onde vocês vão morar. Felipe concordou imediatamente. Sim, mãe, vamos. Mas Júlia disse, na verdade estou exausta, quero ir para casa descansar. Para casa? Dona Marta perguntou, veneno na voz. Você quer dizer a casa que sua mãe comprou para controlar você? E então, Júlia fez algo que me encheu de orgulho. Ela endireitou as costas, ergueu o queixo e disse, quero dizer minha casa, a casa que está no meu nome, e é para lá que eu vou agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Felipe olhou para ela chocado. Senhor Eduardo escondeu um sorriso. E Dona Marta ficou roxa de raiva. Acompanhei Júlia e Felipe até a casa no Butantã. Felipe dirigiu o BMW em silêncio, os dedos apertando o volante com força. Eu segui de táxi. Quando chegamos, o sol da tarde iluminava o limoeiro no jardim. As hortênsias azuis estavam florescendo. Tudo estava exatamente como eu havia deixado depois de limpar e arrumar a casa na semana anterior. Júlia parou na porta, olhando para a casa. É linda, mãe, ela sussurrou. Entreguei a ela as chaves. É sua, meu amor, toda sua. Felipe começou a tirar as malas do carro com brutalidade, batendo portas, fazendo barulho desnecessário. Vamos entrar ou vamos ficar aqui admirando a fachada o dia todo? Ele disse com sarcasmo. Abrimos a porta. O interior cheirava a limpeza, a novo, a possibilidades. Júlia percorreu cada cômodo, tocando as paredes, olhando pelas janelas. Seus olhos brilhavam. Felipe andava com as mãos nos bolsos, olhando tudo com desprezo. É pequena, ele comentou. Meu apartamento em Pinheiros é muito maior. Esta não é para comparação. Eu respondi calmamente. Esta é para segurança. Eles precisavam conversar. Eu sabia. Precisavam resolver as coisas. Então, me despedi. Vou deixar vocês se instalarem, eu disse. Mas antes de sair, sussurrei para Júlia. Se precisar de mim, me ligue. Qualquer hora. Ela acenou, lágrimas nos olhos. Saí daquela casa com o coração pesado, sabendo que uma tempestade estava se formando. A tempestade começou naquela mesma noite. Às 11 da noite, meu telefone tocou. Era Júlia, chorando histericamente. Mãe, você pode vir aqui? Por favor. O que aconteceu? Você está machucada? Não, mas o Felipe está completamente fora de si. Ele está dizendo coisas horríveis, mãe, coisas terríveis. Estou indo. Não desligue o telefone. Fica comigo até eu chegar. Vesti a primeira roupa que encontrei e praticamente voei escada abaixo. Consegui um táxi na esquina. Butantã,
Rua Professor João de Oliveira Santos, e rápido, por favor. O motorista deve ter percebido a urgência na minha voz, porque acelerou. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Cada carro lento era um obstáculo insuportável. Aguenta, meu amor, eu dizia ao telefone. Já estou quase aí. Quando chegamos, joguei o dinheiro no banco do táxi e corri para a porta. Estava entreaberta. Júlia! Encontrei minha filha sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, tremendo. Corri até ela e a abracei. Estou aqui agora. Estou aqui. Ele foi embora, mãe. Ela soluçou. Ele disse coisas horríveis e foi embora. Que coisas? Ela limpou as lágrimas. Disse que eu era uma ingrata. Que ele tinha me dado o nome dele, uma família respeitável, um futuro, e eu o traía indo atrás de advogados, aceitando uma casa da minha mãe como se não confiasse nele. Disse que a mãe dele estava certa, que eu não sei ser uma esposa, que eu não mereço o que ele ofereceu. Senti vontade de procurar Felipe e dizer algumas verdades, mas minha filha precisava de mim ali. Júlia, olha para mim. Ela ergueu os olhos, vermelhos e inchados. Tudo o que ele disse é mentira. Você não é ingrata. Você não é uma esposa ruim. Você é uma mulher inteligente que está se protegendo. E se ele não consegue ver isso, se ele não consegue respeitar isso, então ele não te merece. Mas e se ele não voltar? E se ele pedir o divórcio? Então você será livre, eu disse firmemente. Livre para viver sua vida sem alguém que te faz sentir pequena, que te controla, que te pune quando você não faz exatamente o que ele quer? Seria uma bênção disfarçada, meu amor. Ela se abraçou em mim e chorou. Chorou por horas. E eu fiquei ali, segurando minha menininha, desejando poder tirar toda a dor dela. Fiquei com Júlia aquela noite. Fiz chá, cobri ela com uma manta, coloquei um filme bobo na TV. Aos poucos, ela foi se acalmando. Por volta das 2 da manhã, ela finalmente dormiu no sofá. Eu fiquei acordada em uma poltrona, vigiando ela, protegendo ela. Por volta das 4 da manhã, ouvi um carro parando na frente. Era Felipe. Ele entrou na casa silenciosamente, tropeçando um pouco. Estava bêbado. Quando me viu na sala, parou. O que você está fazendo aqui? Cuidando da minha filha. Respondi baixinho para não acordar Júlia. Ela não precisa de você. Ela tem um marido. Um marido que a abandonou chorando na primeira noite em casa. Que marido é esse? Ele apontou um dedo para mim, cambaleando levemente. Tudo isso é culpa sua. Você a envenenou contra mim. Eu a protegi de você, corrigi. Há uma diferença. Ela é minha esposa. Minha. O possessivo na voz dele me deu arrepios. Ela não é propriedade sua, Felipe. Ela é um ser humano com direitos, com vontades, com dignidade. Dignidade? Ela perdeu toda a dignidade quando aceitou aquela casa. Todo mundo está rindo de mim. Todo mundo sabe que minha esposa não confia em mim. Se sua preocupação é o que as outras pessoas pensam ao invés de como sua esposa se sente, então você tem problemas muito maiores, eu disse. Felipe deu um passo à frente, oscilando. Por um momento pensei que ele fosse fazer algo violento. Mas então ele pareceu pensar melhor. Saia da minha casa, ele disse. Esta não é sua casa, é da Júlia, e eu vou ficar até ter certeza que ela está bem. Ficamos nos encarando por um longo momento. Então ele subiu as escadas pisando forte, bateu a porta do quarto e ficou lá. Eu voltei para a poltrona, meu coração batendo forte. Aquilo estava piorando. Muito pior do que eu havia imaginado. Na manhã seguinte, Júlia acordou com os olhos inchados. Felipe voltou? Ela perguntou. Sim, está lá em cima dormindo. Estava bêbado. Ela assentiu tristemente. Fiz café da manhã para nós duas. Ovos mexidos, pão torrado, suco de laranja. Júlia comeu pouco. Mãe, não sei se consigo fazer isso, viver nessa tensão constante, sempre pisando em ovos, sempre com medo de deixá-lo bravo. Então não faça, eu disse simplesmente. Você tem opções agora, Júlia. Você não está presa. Você pode pedir o divórcio, pode recomeçar. Mas a gente acabou de casar, ela protestou fracamente.
Melhor reconhecer um erro no começo do que viver com ele por décadas, respondi. Sua vida é sua, meu amor. Só você pode decidir o que fazer com ela. Mas qualquer que seja a sua decisão, eu vou apoiar. Felipe dormiu até meio-dia. Quando finalmente desceu, parecia envergonhado. Júlia, ele começou. Sobre ontem à noite, eu bebi demais. Disse coisas que não devia. Júlia o olhou com cuidado. Você disse o que realmente pensa, ela respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Álcool só tira os filtros, não cria pensamentos novos. Ele ficou em silêncio, sem saber como responder. Precisamos conversar sério, Júlia continuou. Ela olhou para mim. Mãe, pode nos dar um minuto? Eu concordei e saí para o jardim, mas fiquei perto da janela, pronta para entrar correndo se precisasse. Ouvi as vozes dele subindo e descendo, mas não conseguia distinguir as palavras. A conversa durou quase 1 hora. Quando a porta finalmente se abriu, era Júlia quem saía. Seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Pedi um tempo para ele, ela me disse. Um tempo? Sim, disse que preciso de espaço para pensar, para decidir o que eu quero de verdade. Ele não gostou, mas concordou. E onde ele vai ficar? Vai voltar para a casa dos pais por enquanto. Disse que precisa de alguns dias para buscar as coisas dele. Felipe passou por nós carregando uma mala. Ele nem me olhou. Entrou no BMW e partiu, os pneus cantando no asfalto. Júlia e eu ficamos ali, paradas no jardim, vendo ele ir embora. Fiz a coisa certa? Ela perguntou. Você fez a coisa certa para você, respondi. E isso é o que importa. As semanas seguintes foram difíceis, mas também libertadoras. Júlia voltou ao trabalho na agência. Começou a usar suas roupas coloridas de novo. Voltou a sair com as amigas. Lentamente, eu via minha filha voltando a ser ela mesma. Felipe ligava às vezes, tentando convencê-la a voltar. Eu mudei, ele dizia. Eu entendo agora. Podemos recomeçar. Mas Júlia estava mais forte. Preciso de mais tempo, ela respondia. 2 meses depois da separação temporária, Júlia me chamou para almoçar. Sentamos em um restaurante italiano perto do escritório dela. Ela parecia diferente, mais leve, mais ela mesma. Mãe, decidi uma coisa, ela começou. Vou pedir o divórcio. Meu coração se encheu de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Tem certeza? Absoluta. Essas semanas sozinha me mostraram algo. Eu não amo o Felipe. Talvez nunca tenha amado. Eu amava a ideia dele, a ideia de fazer parte de uma família tradicional, de ser aceita. E agora? Agora eu quero ser aceita por quem eu realmente sou, não por quem eles querem que eu seja. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Obrigada, mãe. Obrigada por me dar a chance de fazer essa escolha. Se você não tivesse me dado aquela casa, eu teria voltado para ele por medo, por não ter para onde ir. Mas agora eu sei que tenho opções. E escolho minha liberdade. O processo de divórcio foi relativamente rápido. Felipe não contestou. Na verdade, ele parecia aliviado. Já estava saindo com outra pessoa, soube depois. Uma menina mais nova, mais maleável, sem uma mãe que a protegia. Senti pena dela. Mas não era minha responsabilidade salvá-la. Cada um precisa aprender suas próprias lições. Júlia floresceu depois do divórcio. Conseguiu uma promoção no trabalho. Começou a fazer terapia, fez novos amigos. A casa no Butantã virou um refúgio de paz para ela. Ela plantou mais flores no jardim, pintou as paredes com cores alegres, encheu o lugar de vida. Essa casa me salvou, mãe. Ela me disse um dia enquanto tomávamos café no jardim. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Ter um lugar que é só meu me deu forças para ser quem eu realmente sou. 2 anos depois, Júlia conheceu alguém novo. Um professor de história, calmo e gentil, que a tratava como igual. Eles namoraram devagar, sem pressa. Quando ele finalmente a pediu em casamento, Júlia veio me contar com olhos brilhantes. Mas desta vez será diferente, mãe, ela disse.
Desta vez eu sei quem eu sou. E a casa continua sendo minha. Só minha. Ele entende e respeita isso. No novo casamento, pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos queridos, não houve presentes humilhantes. Não houve tentativas de controle. Houve apenas amor, respeito e apoio. E quando vi minha filha dizendo sim para esse novo começo, com a confiança de quem sabe que tem para onde voltar se precisar, meu coração se encheu de paz. Hoje, 5 anos depois daquela noite no salão de festas, Júlia vive feliz em sua casa no Butantã com o marido e uma filha pequena. O limoeiro dá frutos todos os anos. As hortênsias cresceram e cobrem metade do jardim. E minha neta corre pelo gramado rindo, livre, amada, protegida. Às vezes penso em Felipe. Soube que ele se casou de novo e se divorciou de novo. Parece que alguns homens nunca aprendem. Dona Marta morreu há 2 anos. Até o fim, ela culpava as mulheres modernas por todos os problemas do filho. Senhor Eduardo ainda me liga às vezes para tomar um café. Você fez a coisa certa, Helena, ele sempre diz. Eu gostaria de ter tido sua coragem. A história se espalhou. Outras mães começaram a me procurar pedindo conselhos. Como posso proteger minha filha? Como posso garantir que ela tenha uma saída? Eu conto minha história, compartilho o contato do Dr. Rodrigues, explico sobre escrituras e procurações. Algumas me ouvem, outras acham que estou sendo paranoica. Mas para aquelas que ouvem, eu sei que estou fazendo diferença. Há alguns meses, uma vizinha jovem me procurou. Ela tinha olheiras profundas e mãos tremendo. Meu marido me trancou no quarto ontem, ela sussurrou. Disse que era para eu pensar sobre minha atitude. Ouvi alguém comentando sobre você, sobre o que você fez por sua filha. Será que você poderia me ajudar? Segurei as mãos dela. Claro que posso. Vamos tomar um chá e conversar. Essa vizinha agora está morando em um abrigo temporário, enquanto o processo de divórcio corre. Está assustada, mas determinada. E eu estou ajudando ela a encontrar um apartamento pequeno, algo que seja só dela. Porque aprendi que proteger mulheres não é só sobre proteger nossas próprias filhas. É sobre proteger todas as filhas. Júlia agora trabalha com organizações que ajudam mulheres em situação de violência doméstica. Foi minha experiência que me mostrou o caminho, ela diz. Eu tive sorte de ter você, mãe. Muitas mulheres não têm ninguém. Eu quero ser esse alguém para elas. Ver minha filha transformar sua dor em propósito é a maior recompensa que eu poderia ter. Outro dia, arrumando uns papéis velhos, encontrei uma foto daquela noite do casamento. Júlia, com o uniforme de empregada nas mãos, lágrimas no rosto, e eu, ao lado dela, entregando o envelope azul. Olhei para aquela foto por um longo tempo, lembrando de como meu coração batia forte, de como minhas mãos tremiam, de como eu tinha medo de estar fazendo a coisa errada. Mas não estava. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha dado à minha filha a coisa mais valiosa que uma mãe pode dar: a possibilidade de escolher, a liberdade de sair se precisar, a dignidade de saber que ela tem valor próprio, independente de qualquer homem. Ainda guardo a escritura daquela casa, mesmo que agora seja só uma cópia. O original está com Júlia, bem guardado num cofre. Mas gosto de olhar para ela de vez em quando, para lembrar que uma simples folha de papel, um pedaço de propriedade, pode mudar uma vida inteira. Pode salvar uma mulher, pode dar a ela asas para voar. Se eu pudesse dar um conselho para todas as mães que estão lendo isso, seria: protejam suas filhas. Não só com amor e carinho, mas com ferramentas reais. Ensinem elas a serem financeiramente independentes. Ensinem elas que ter algo só delas não é egoísmo, é sabedoria. Ensinem elas que amor verdadeiro não controla, não isola, não diminui. E se puderem, se tiverem condições, deem a elas uma saída. Não precisa ser uma casa. Pode ser um apartamento pequeno, uma poupança robusta, uma formação profissional sólida. Qualquer coisa que garanta que, se um dia elas precisarem sair,
elas possam, porque a pior prisão é aquela que não tem paredes, mas que te prende mesmo assim por falta de opções. Naquela noite, no salão de festas, quando tirei aquele envelope da minha bolsa, eu não sabia como a história terminaria. Mas agora sei. Terminou com liberdade. Terminou com dignidade. Terminou com uma mulher forte, criando uma filha forte, perpetuando um ciclo de respeito próprio e independência. E se minha história pode inspirar uma mãe a proteger sua filha, se pode encorajar uma mulher a buscar sua própria liberdade, se pode fazer alguém perceber que merece mais do que sobras de respeito, então valeu cada centavo economizado, cada sacrifício feito, cada noite sem dormir. Porque no fim, o verdadeiro amor não prende. O verdadeiro amor liberta. E às vezes, essa liberdade vem na forma de uma escritura, de uma casa, de uma escolha. A escolha de dizer não. A escolha de sair. A escolha de recomeçar. Obrigada por terem me ouvido até o fim. Por terem caminhado comigo nessa jornada. Espero que levem algo dessa história com vocês. E espero que, se um dia precisarem, vocês tenham a coragem de fazer o que precisa ser feito para proteger quem vocês amam. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.